Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Olha só, galera, disputa por poder abala a Assembleia de Deus de Santo André após morte de pastor. Olha que labareda. Pessoal, é o seguinte, vamos tratar desse assunto agora aqui no canal. Dentre este assunto, temos muitos outros assuntos que movem, que têm a ver com o mundo gospel, com igrejas evangélicas pelo mundo, pelo Brasil afora. E eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final, dê o seu comentário, compartilhe esse vídeo, deixe lá o seu like, porque são muitos assuntos que vamos tratar acerca do mundo gospel. Uma coisa que é importante, pessoal, é o seguinte: nós não vamos conseguir colocar a nossa posição, o nosso entendimento com relação ao que está acontecendo, porque em um só vídeo, tá? Pode ser que nós tenhamos que fatiar esse vídeo várias vezes, primeira e segunda parte. Mas vamos lá. Disputa por poder abala a Assembleia de Deus de Santo André após morte de pastor. Pessoal, é o seguinte, a igreja em questão que eu estou falando trata-se da Assembleia de Deus de Santo André, uma igreja que tem 92 anos de história e 130 congregações espalhadas pelo Brasil e alguns países do mundo. Esta igreja era liderada pelo pastor Silas Josué por 30 anos, tá? E o pastor Silas Josué, nos últimos 2 anos, ele foi diagnosticado com uma doença, um câncer, que infelizmente era um câncer incurável, um câncer que avançou para o estado terminal. E o que acontece, galera? Por que está tendo uma polêmica na igreja? Porque o que acontece foi o seguinte: o pastor Silas Josué, há um ano atrás, o que está na reportagem, está nos portais, inclusive eu não costumo fazer cortes de reportagens, porque eu prefiro que você mesmo vai dar um Google, pesquisa, veja lá os vídeos na sua originalidade do que eu estou fazendo cortes para vocês entenderem. Vai lá, dá um Google e vocês vão ver na íntegra tudo que está nas redes sociais, ok? Vamos lá. Então o que é que acontece? O pastor Silas, quando ele estava já no seu estágio terminal, e ele, prevendo a sua morte, já criou uma situação para deixar uma pessoa no seu lugar para cuidar da igreja, né? Assim, ele ia morrer e não queria deixar a igreja sem uma liderança, tá? E o que acontece? Isto nós temos visto há muito tempo. Me parece que as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, elas se tornaram uma empresa, um patrimônio de pastores. Patrimônio de pastores que são passados de pai para filhos e netos. Isso acontece nas grandes igrejas pentecostais, principalmente nas igrejas pentecostais. As duas maiores igrejas pentecostais do Brasil, que são a Assembleia de Deus de Madureira, tá? Que lá em São Paulo ela é a Adebras, e no Rio é a Madureira. E temos também a Assembleia de Deus do Belém, que tem a liderança do pastor José Wellington Bezerra da Costa, sendo que a Madureira é o pastor Samuel Ferreira, em São Paulo, e no Rio, o Abner Ferreira, com a bênção do apóstolo maior, que é o bispo Manuel Ferreira, ok? Então, essa disputa de poder nas igrejas tem sido uma coisa recorrente e que tem sido muito polêmico. São muitas situações que vêm acontecendo. Eu até imagino que os tribunais de justiça do Brasil estão abarrotados de causas com relação às igrejas. E o que aconteceu aqui na igreja de Santo André não é diferente. Por quê? O pastor Silas, quando estava já sentindo que a sua partida estava muito próxima, ele resolveu alterar o estatuto da igreja sem a anuência de todos os seus pastores e membros. Então me parece que em uma ceia foi passada uma listagem, algumas pessoas assinaram essa listagem sem serem informadas de que, ao morrer, ao partir dessa para outra, o pastor Silas estava nomeando o pastor Leandro, o seu genro, como pastor presidente para continuar com o seu legado. Olha, isto deu um problema muito sério, tá? Depois que o pastor Silas faleceu, e durante o velório, isso dentro da igreja, vai lá dar um Google que você vai ver na igreja, enquanto o corpo estava sendo velado, lá no gabinete pastoral, estava sendo tratado da legitimação do pastor Leandro como presidente da Assembleia de Deus de Santo André, sem a anuência dos outros pastores. Olha, houve uma confusão tão terrível que é difícil de descrever. Dá uma olhadinha, vai no Google lá, verifica como que foi aquele culto,
aquele tumulto. E a gente percebe que por trás de tudo aquilo, não é que eles estão preocupados em pregar o evangelho. Não é o evangelho que está em jogo. Não é pregar a palavra de Deus. Não é nada disto. É simplesmente a questão do poder, do dinheiro, da condição financeira excelente. Eu não tenho informações concretas, mas parece-me que os pastores, ou o pastor Silas, tinha um salário em torno de 60 mil reais. E esse salário, com certeza, agora com o pastor Leandro, é um jovem que vai aqui, vai assumir, ou irá assumir, não sei como é que está a tramitação, também vai ter esse salário, né, de 60 mil reais. Agora, olha só que absurdo o que acontece no meio gospel, não é? Os pastores enriquecem, ficam ricos, enquanto, em detrimento das suas ovelhas, estão aí a mendigar, a comer pão e palha. Quando tem pão, geralmente é mais palha do que pão. Então, esta polêmica lá de Santo André, essa alteração do estatuto sem o consentimento, sem a anuência do corpo ministerial, está sendo entendida como uma fraude, um crime. Um crime, claro, que isso aí vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte, não é? Porque os pastores, quando ficaram sabendo dessa reunião, se reuniram, foram até a igreja num domingo e foi aquele maior tumulto, porque naquele dia o pastor Leandro seria empossado como pastor da Assembleia de Deus de Santo André, de acordo com aquilo que o seu sogro, em vida, alterou o estatuto um ano atrás, dando a ele essa autoridade de ser o pastor presidente. Ou seja, a igreja passou a ser uma coisa muito familiar. Não é